Muitos líderes fazem vista grossa pro cara que faz sexo com a menina porque é hétero. Mas o gay vai pro inferno. Mas também não oferece ajuda. Tem pessoas que vivem um relacionamento, não conseguem viver um relacionamento, um bom relacionamento, e quando você vai ver a fundo é porque tem, como você fala, bicho envolvido ali? Tem. E ela não sabe, ela acha que é dedo podre, Tem. é não sei o quê. Aí agora a gente pode falar um pouco mais sobre a pornografia também. Vamos lá. Quando Deus criou o sexo para fazer efeito de verdade. E faz efeito. Como é que foi a criação de Deus para esse ato? Deus criou, ele tinha algo em mente quando ele criou o sexo. Ele queria criar uma relação da terra que simbolizasse a relação dele com a gente. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele usa uma palavra, unir-se, que no original é a mesma palavra para a união do homem com a mulher, para a união de Cristo com a igreja. Caramba. E essa palavra unir-se ali é a palavra usada para sexo. Porque no Antigo Testamento não existia a palavra sexo. Então, quando o cara ia falar que teve sexo, ele falava assim, fulano coabitou com a fulana. Coabitou. Fulano se uniu a fulanas. Fulano se deitou. Ele usava palavras que eram palavras que significavam sexo. O sexo é uma palavra moderna, não está na Bíblia. Então, o que acontecia? Você, para entender quando a Bíblia está falando de sexo, você vai ter que conhecer a linguagem que significa sexo. E ali em 1 Coríntios 6, ele usa essa palavra. Então, fulano, o homem se uniu com a prostituta, vai se tornar um só corpo. Ele não está falando de corpo físico só. Ele está falando do sexo, casamento de 3 corpos. Inclusive, no meu canal do YouTube, eu botei esses dias uma ministração chamada Sexo, Casamento de 3 Corpos, 50 minutos só, que é um resumão, é um estudo de 3 horas, que eu botei um resumão de 50 minutos para dar. Eu desenho literalmente num quadro, dando toda a aula do campo eletromagnético e explicando o que acontece nos 3 segundos do orgasmo. Não importa os dois terem orgasmo juntos. Um só tendo orgasmo, o efeito é o mesmo. Imagina 2 bolhas de sabão e dentro as pessoas. As bolhas de sabão representando o corpo espiritual das pessoas. É o campo eletromagnético. No momento do orgasmo, para o homem são 3 segundos, para a mulher até 6, porque Deus tem misericórdia da mulher. Graças a Deus. O que acontece? Vai chegar minha hora, em nome de Jesus, ouça. Meu filho, veja a hora chegar, ô glória. Vou fazer valer esse negócio, quando chegar minha hora também. Vocês têm que, quem é casado, por favor, faça valer. Para de reclamar do seu cônjuge, beija na boca e vai fazer as coisas que tem que fazer. Bolo de chocolate agora, esquece as diferenças. Agora não é mais tempo pra pensar em diferença. Então vamos lá, as 2 bolhas aqui, ó. Na hora que os 3 segundos do orgasmo acontecem, vamos supor que só o homem chega ao orgasmo, vamos supor, que é o mais comum. As 2 bolhas se transformam em uma. Nos 3 segundos do orgasmo, os 2 se transformam em um no corpo espiritual. Não necessariamente na alma. Tanto que até no filme de Hollywood do Uma Linda Mulher, a conversa entre as 2 prostitutas no roteiro fala do laço de alma. O laço de alma é o sentimento. E ela fala assim uma pra outra, não beija na boca que o beijo faz você se apaixonar, porque o beijo faz laço de alma. Eu não tô falando de laço de alma, eu tô falando de um nível mais violento, que é a ligação espiritual. A ligação espiritual, ela é uma conexão que ocorre nos 3 segundos do orgasmo. Por esse motivo, é muito comum que rapazes que foram abusados sexualmente antes até de 2 anos de idade, por homens, se tornem homossexuais por não nem lembrarem de que foram abusados, e eles falam, eu nasci gay. É muito comum. Porque no momento do abuso, ele se tornou um com o abusador. E ele está preso ao desejo do abusador. Então, enquanto não há uma renúncia daquela ligação, é muito comum um cara que se tornou gay, ele fala, eu nasci gay desde que eu me lembro, por gente, eu sou assim. Criança não nasce com sexo, com desejo sexual definido. Criança não tem desejo sexual, ninguém nasce. Nem gay, nem hétero. A sua sexualidade é uma vontade que ela vai desenvolvendo, inclinando para um lado ou para o outro. Para ela desenvolver saudável, tem que ter todo um ambiente saudável. Se a criança passar por um abuso, o menino foi abusado por homem, inconscientemente há um desenvolvimento da homossexualidade, porque o prazer é associado ao órgão genital masculino. Então ele foi bulinado, ele sentiu o prazer, a zona erógena, ele cresce. E os demônios trabalham em cima disso. Os satanistas também trabalham em cima disso. Há uma organização satânica na Terra que tem um gabinete de pedofilia. Eu tenho que falar. Sim, essa sim. Né? Essa sim. Tem um gabinete disso. Para poder fazer com que o anticristo venha logo. Eles fazem um trabalho para o anticristo vir para a Terra. Por quê? Eles têm que profanar todas as crianças para acabar com a pureza.
Então, o que acontece? Eles trabalham sistematicamente. Então, o que acontece? A igreja, por exemplo, é uma pobreza de ensino para a homossexualidade. Eles não conseguem ajudar os homossexuais. Ninguém estuda sobre isso. Ninguém aprende sobre isso. Os homossexuais, eles chegam... é pecado, você vai para o inferno. Ninguém ajuda, ninguém explica o que é. Ninguém ajuda o cara a fazer um processo de restauração. Ninguém ajuda o cara... Cara, não tem tratamento. Há uma ignorância... que é lamentável. Em vez dos pastores, não, vamos abrir um departamento só para essa área, vamos ajudar, vamos procurar cursos, vamos investir, vamos pegar um casal, vamos investir. A igreja tem que investir em curso, enviar um casal para estudar. Cara, toda igreja tem que ter um departamento para isso. Nossa, é cada história bizarra que você vê, porque as pessoas não são ensinadas absolutamente nada de como realmente socorrer. Entendeu? Por exemplo, o pecado sexual que eu vivia, eu nunca fui gay. Só que era tão podre quanto qualquer outro pecado sexual. Aí, a homossexualidade, ela é tratada como se ela fosse o pior de todos os pecados. É a mesma coisa que você fazer heterossexual também. Mesma coisa. É abominável para Deus do mesmo jeito. Para de ser hipócrita. Entendeu? Então, assim, é podre o que você vai ver. É muita coisa podre. Muitos líderes fazem vista grossa pro cara que faz sexo com a menina porque é hétero. Mas o gay vai pro inferno. Mas também não oferece ajuda. Você acha que Deus não tá vendo isso? Você acha que Deus não vai julgar esse cara no tribunal? O tribunal do céu, você acha que Deus não viu a ovelhinha gay que não teve ajuda? Você acha que Deus não... Cara, as pessoas não têm temor. Quem poderia ter ajudado? Cara, eu tremo de falar isso aqui. Você acha que Deus não viu que aquele menino chegou e aquele menino orou pra Deus pedindo ajuda e que não teve nenhuma ajuda naquela igreja? Que a única coisa que ele ouviu foi pecado, você tem que largar, e ninguém ofereceu para ele como ajudar, como ele sair dali, qual o processo de restauração ele teria que fazer na reestruturação do caráter dele, resignação total dele. Ele teria que mudar completamente toda a vida, ele tem que voltar, ele tem que ir lá atrás, ele tem que descobrir onde foi que tudo desencadeou. Todo esse processo tem que ser ajudado. Nossa. A pessoa não sabe, ela nunca entrou em contato com isso. Uma vez eu atendi um rapaz que ele foi abusado pelo próprio primo aos 4 anos. Ele bloqueou a memória. Eu comecei a atender ele. Num dos atendimentos ele começou a chorar muito. E ele falou, eu tô lembrando. Eu falei, o que você tá lembrando? Aí ele, meu primo, foi meu primo. E aí ele lembrou do abuso. Ele tinha bloqueado na memória dele, porque foi tão horrível. Só que ali ele desenvolveu, porque qual é a dor? A dor é, ele sentiu prazer e ele sentiu mal-estar ao mesmo tempo. Por que ele sente mal-estar? Vou explicar. No momento que as duas bolhas se tornam além de você ficar ligado àquela pessoa no seu espírito, como se fosse um fio, para sempre, até que a morte o separe. Por isso que não é o papel do divórcio que quebra. Caraca. É sinistro. Além do fio ficar ligado, no momento dos 3 segundos, tudo que tiver em um passa para dentro do outro e vice-versa. Então, se ele tiver um espírito demoníaco, que é o que geralmente um cara tem, passa para dentro do menino. Nossa. E os demônios, eles atuam no sistema nervoso central. Tanto que é muito comum, quando a pessoa incorpora, a pessoa fumar, beber, fazer coisa errada. Por que a pessoa, quando incorpora, ela muda de vontades? Porque os demônios se instalam no sistema nervoso central e eles mexem na vontade. É muito comum, quando a pessoa fica endemoniada, a pessoa querer fazer coisas que ela normalmente não faria. Porque os demônios assumem o controle do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Você vai ver muitos casos de homens e mulheres que, ao receberem essa transferência de espíritos no ato sexual, passam a ter problemas espirituais.